Deixa eu... Beleza, pessoal? Bora lá, vamos começar um vídeo aqui, falar aqui. Esse vídeo aqui, gente, eu vou bater um papo com alguns amigos aí. Eu recebo muitos e-mails. Muitas das vezes eu percebo de cara a vontade das pessoas de estarem entrando com costura. Eu falo sempre para pessoas iniciantes. A minha intenção aqui nunca foi dar aula de nada, nunca foi ensinar mecânica, nunca foi ditar regras, tá? A minha intenção é simples, clara e objetiva. Eu acho que nós precisamos de mais gente no mercado, porque, queira ou não, de certa forma a gente está perdendo muitos profissionais, tá ok? Então, quanto mais jovens a gente vê entrando, mais pessoas estiverem entrando, mais o mercado estiver andando, para mim é mais interessante possível, tá ok? Bora lá, eu vou estar abordando alguns assuntos aqui que são perguntas e conversas que às vezes eu tento expressá-las por e-mails. E muitas das vezes não dá, que é a questão de aparelhos, é a questão de pontos, é a questão de defeitos, né? E eu escuto muito, durante a coisa, tem vezes que eu respondo uma pessoa e-mails, 30 respostas de e-mail, 8, 9 respostas, isso é muito tempo, sabe, gente? Às vezes a gente não tem como expressar esse tipo de coisa, e eu vejo a dificuldade, às vezes eu vejo que até a coisa é meio simples. Mas muitas das vezes a pessoa não entende do outro lado. Então eu vou tentar resumir isso aqui e falar um pouquinho sobre alguns assuntos aqui. O primeiro deles é que eu vejo muita gente reclamando de curso e tal, isso, aquilo, aquilo outro. Essa semana eu tive até numa faculdade, eu estive conversando com algumas pessoas que estavam graduando ali em moda e tal, conversando, e eu observei um detalhe. Os pessoal que já me conhecem sabe, já até viram algumas fotos sobre esse assunto, né? Que é o seguinte, é muito comum, mas muito comum as pessoas avaliarem a costura. As pessoas estranham quando eu falo assim: eu não amo costura, eu não tenho nada de amor por costura, eu não tenho esse dom que as pessoas falam: eu amo ser costureiro, eu amo isso. Eu não tenho nada disso. Para mim a profissão é o meu ganha-pão, sabe? Então é o seguinte, eu só vejo, eu tenho uma visão muito reta das coisas, e eu penso o seguinte: eu só tenho que fazer bem feito para que o meu produto tenha uma boa qualidade, tá ok? E é assim que eu penso. Então não tem nada de amor. Então são coisas que a gente vai trabalhando ao tempo, vai desenvolvendo e vai melhorando, tá ok? Lógico, ninguém é soberano em nada, tá? Então por isso eu nunca fiz um vídeo aqui falando que era uma videoaula, que era uma aula sobre isso ou sobre aquilo, porque eu não me julgo detentor da razão em nada, tá ok? Também não é intenção minha demonstrar saber ou conhecimento para alguém. Agora, algumas coisas eu falo daquilo que eu vivo, né? São problemas que durante anos eu vivi. Até uma amiga minha falou nisso essa semana, e é interessante ela ter falado, que são problemas que a gente vive no dia a dia da costura. Tá? Então, para vocês que estão entrando na costura, eu tenho alguns conselhos, algumas coisas que eu gostaria que vocês parassem e pensassem por si, antes até mesmo de começarem a costurar. Costurar, gente, se você escrever em qualquer dicionário, você vai ver que é a arte de juntar dois tecidos através de linha e agulha. Tá aí, resumido no dicionário para todo mundo, é incontestável, tá ok? Agora, desenvolver-se na costura, aí é outra conversa. Mas antes de se tentar desenvolver na costura, de se tornar aí um Dior da vida, né, uma Coco Chanel, como muitos, geralmente eu vejo muito isso, né? As pessoas preocupam-se muito com as tendências, com isso, com aquilo, e muitas das vezes eles não preocupam com os tecidos ao qual eles estão utilizando e os pontos ao qual eles estão utilizando. Então a minha dica para vocês, e a primeira de todas, vai o seguinte: é que preocupem-se com o ponto que vocês estão utilizando, com a forma que estão fazendo. Não é o aparelho, não é a máquina, não é nada, é o ponto, tá? Então é muito comum eu receber: Júlio, minha máquina está pulando ponto. Júlio, meu tecido está pulando, a minha máquina estava boa e hoje ela tá ruim. Eu troquei, não está dando certo. É comum para mim receber esse tipo de coisa. Só que tem duas coisas que vocês têm que avaliar. Equipamentos, primeiras, são diferentes. Você pode ter um Fiat e uma Ferrari, mas eles são diferentes entre si, né? Então, muitas das vezes, eu não sei o tipo de equipamento que você está utilizando. Então, as regulagens, elas diferem de máquina para máquina. Então, eu nunca falo
sobre máquina chinesinha ou máquina doméstica. O pessoal que está aí no canal sabe disso, né? Não, nem me adianta perguntar sobre isso, que eu não tenho uma posição clara a dar sobre isso. Agora, quanto à costura industrial, que é aquilo que a gente tenta fazer, o que a gente faz, tá? Para sobreviver, não é que a gente tenta, é aquilo que a gente faz para sobreviver. Eu tenho algumas coisas, algumas dicas que eu dou para vocês, é que antes de pensarem no modelo, antes de pensarem na máquina, antes de pensarem em qualquer outra coisa, certifique-se que a sua máquina está correta no ponto. Então, antes, foi lá, comprou uma malha, traz, corta um pedaço, costura, vê se o seu ponto está correto. Se você precisa ajustá-lo, ajuste ali. Você tendo, para cada tecido, o ajuste é diferente. Então tem muita gente que pensa que comprou uma máquina que ela vai sair, eu não preciso mexer em nada, só vou costurar. Não, não é verdade. Tem tecidos aqui, igual esse aqui, que não tem sedimento. Tem tecidos, igual o pessoal que trabalha na linha de fitness, as máquinas têm que estar reguladas para aquilo. Costuma você estar trabalhando com vários tecidos numa máquina, e na hora que você coloca um tecido com elastano, que você olha, ele está dando aquele monte de onda. Por quê? Porque você não regulou a sua máquina para aquele tecido. Então você tem que estar... é muito difícil para o pessoal de ateliê, eu até entendo isso, que assim, às vezes precisa trabalhar trocando muitos tecidos, é muito difícil isso. Mas a primeira dica que eu dou é que tenha sempre... vocês estão trabalhando, vocês estão cortando, estão fazendo isso. Peguem as sobras daquilo que vocês estão cortando e regulem os seus pontos. A primeira coisa é regular o ponto, até antes de colocar o aparelho. Tá? A questão de aparelho é outra coisa que as pessoas me perguntam. As pessoas acham que aparelho faz milagre. Aparelho não faz milagre, ele faz dobras. Aparelhos, eles simplesmente guiam as coisas, ou eles colocam viés embutido. E se tem alguma coisa prendendo ou colocando o seu produto ali, tá, existem aparelhos de má qualidade, isso é fato. Porém, a maioria das vezes não está a má qualidade no aparelho e sim na costura. Às vezes a pessoa prende muito, sabe, segura muito o tecido, às vezes embute muito dentro do aparelho, aqui dentro, a pessoa vem aqui com tecido, eu já falei isso em outros vídeos, a pessoa embute aqui, eu vou até tentar demonstrar isso aí, tá? Mas, em resumo da ópera, a costura, gente, é a arte de unir os dois tecidos. Então, o que acontece? Vocês devem não, né? Vocês podem partir do princípio seguinte, que todas as máquinas são cópias daquilo que nós humanos já fizemos. Então, se você pegar aí, o pessoal que mexe com aqueles pontos de coisa, vocês vão ver que eles têm aqueles pontos manuais, vocês vão ver que eles têm um ponto corrente, eles têm o chuleado, eles têm o ponto fixo, ele tem N pontos. Hoje mesmo eu pedi, uma amiga minha me perguntou sobre a picueta, né? Na realidade é uma galoneira modificada para poder tá fazendo o ponto de picueta, que é aquele que faz aquelas bordinhas de roupas de neném, de panos de prato. Olha, é o seguinte, a base mesmo que seja um ponto de picueta, ou que seja qualquer outro tipo de ponto, né? Um frufru ou um calfar, como muitos conhecem, mudam de região para região, né? Você tem que regulá-lo antes mesmo de colocá-lo sobre sua peça. E se você vai colocar uma peça na máquina, antes de começar a fazê-la, você tem que regular a sua máquina para aquele tipo de tecido que você está utilizando. Vou dar um exemplo aqui assim, vou pegar aqui uma cartela de amostra de tecido, vou dar um exemplo. Todos os dois tecidos que vocês estão vendo, tanto o branco aqui, tá? Tanto o branco aqui, quanto o branco, esse de cima, são tecidos para calcinha, tá? Eu vejo muita gente me perguntar sobre calcinha. É o seguinte, gente, esse tecido aqui tem diferença desse tecido aqui. Esse tecido de cima, ele contém mais elastano, ele é mais grosso, tem uma gramatura maior. Esse aqui tem uma gramatura mais fina, tá? Então o que acontece? Todos dois são tecidos para calcinhas. Então o que acontece? Porém, vocês podem podem ter que regular. Pode ser que você coloque na sua máquina esteja bem regulada e ela vai estar costurando os dois. Mas pode ser que você, na hora de entrar com esse aqui, que trocar para esse aqui, para o branco, por exemplo, você está costurando com esse, vai trocar para o branco e a máquina dá a diferença. Por quê? Porque você não regulou o ponto para costurar, você simplesmente pegou um tecido que estava costurando e colocou outro por baixo. Então, a primeira coisa é, antes de começar a costurar, estar regulando os pontos,
até mesmo antes de colocar um aparelho. Regule os pontos para o tecido que você está utilizando. Aí, Ju, como é que eu vou regular? É simples, você vai sentar, colocar o tecido ali e vai ajustar o teu ponto. O ponto não pode estar estourando e o ponto não pode estar solto. Simples e básico, né? É muito comum, o pessoal que trabalha com ateliê e sabe disso, o pessoal que trabalha com conserto, o que mais acontece? Mas acontece a pessoa comprar uma peça nova lá na loja, chegar em casa, vestir a roupa, 2 dias depois a roupa rasgar em um determinado ponto, em um determinado local da roupa. Aí ele tem que levar para o conserto. Aí começa aquelas críticas, que costura é uma questão de vaidade. Tá vendo? Essa peça é cara, mas não vale nada, que não sei o que, que não sei o que. Não, às vezes a peça é cara, vale tudo que ela está valendo, porém o ponto no momento ali estava uma porcaria. A pessoa que estava operando a máquina estava ruim. Ele não prestou atenção que aquilo ali estava. A pessoa que estava ali gerenciando, ele simplesmente quis tocar a produção em diante e não quis saber que tipo de coisa que ele estava fornecendo. Para você que está começando, seu nome está dependendo disso. Lá na grande marca ele já tem lá a mídia, já tem um monte de coisa que faz a propaganda para ele, a modelo famosa e tal. Agora você, o que vai fazer a propaganda de você é o seu produto.